Daí, pessoas, aconteceu um desastre numa questão aqui de burrada minha mesmo. Porque vocês vão ver que tá um pouco mais acelerado, porque eu vou acelerar mesmo, porque tá a mesma gameplay de 39 minutos é a de 49, 50, 50 e pouco, né? Por que eu vou fazer um pouco acelerado? Porque eu falei durante a gameplay. Você vê que eu vou mostrar, que eu vou apontar, que eu vou falar um monte de coisa, mas eu vou tentar ver aqui o que eu tava falando. Ó, eu tava meio que só botando a casa em ordem de início, tá? Ó, então é uma coisa que vocês podem fazer na coisa de vocês. Mas por quê? Eu tava falando e o microfone tava desconectado. Alguém desconectou, eu não vi. E normalmente sou eu que mexo nos fios aqui no computador. E aí o que acontece? Fiquei tudo sem áudio. 4 horas sem áudio. Daí eu vou transformar essas 4 horas e pouco que eu tenho aí ou 3 horas e pouco, não lembro, em uns 3 ou 4 episódios, eu não sei bem. Creio eu que 3. Né, que é tipo 1h30 de jogo, eu transformo em 45, 50 minutos. Mais ou menos essa é a média, tá? Porque tem os time-lapse, tem, né? Porque normalmente eu falo. A Vivi a cores. Ó, aqui eu fiz mais alguns. Nossa, ali, ó, os meus afazeres ali, ó, construção civil. Simplesmente não é só você que não tá conseguindo enxergar, não. Se tiver no celular, impossível. Você só tá vendo uma linha aí. É praticamente só casa, tá? Bastante casa. Carrinho. Deixa eu ver aqui. Tá bem pequenininho, mas daí eu vou esse episódio mesmo deixar rolar mais. Porque se eu for ficar olhando, eu vou, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí eu acabo colocando uma fila imensa ali. Então eu vou cuidar de outras coisas. Vou entrar e ver aqui o que tem já, né? Algumas coisas eu vou ter que realmente colocar na fila, mas o meu intuito aqui é rever tudo e ver se tá tudo funcionando. Porque também não adianta eu querer construir, largar lá e não ver o que está sendo feito, né? Aí o que acontece? Fica carrinho sem kart parking sem realmente ter o carrinho, né? Que a gente tem que mandar o Cartwright lá e confeccionar, né? Muitos comércios daí ou confecções sem o vendedor ou o artesão ali, né? Então não adianta a gente também querer correr mais que as pernas. Ó, que nem ali tá com falta de carrinho, porque quando tem ali esses cadeadinhos ali é porque ele tá sendo emprestado para outra área e o carrinho tá sendo utilizado e posto em outro local. Mais ou menos isso. Ó, tudo sendo feito ok, tá tudo ok, né? Ele tá sendo feito e também não tá verdinho pra cima. É que tá sendo feito e vermelhinho pra baixo é porque alguém tá retirando dali. Mas como tem 1000, maravilha. Nesse aqui a gente conseguiu chegar no topo ali da confecção. Tem alguns que a gente vai ver, tá sempre no déficit. Você faz 50, alguém vai lá e tira 50, tá sempre zerado, sabe? Aí é porque tá muito ruim, muito errado. Alguma coisa certa não está errada. Alguma coisa errada não está certa. Aqui é questão de. Não sei se tá vazando aqui, eu esqueci de tirar o volume. Que eu coloco o track depois, né? Mamma mia. Aqui é algumas coisas que eu vendi, né?
E eu comprei sal, vendi sal e comprei a farinha, o trigo, né? Pra fazer farinha, alimentar os bichos, tudo, né? Não dá pra ficar sem, né? Agora setembro, eu sei que eu tenho nas fazendas, mas não é o suficiente. Eu sei pelos anos anteriores, né? Então, se você sabe que a tua produção anual não comporta, você já faz assim, ó, 4, por causa de 4 eu não consigo retirar ali o espeto ali, a vareta ali. Ó, aqui o barley tá ok, mas tá com pouco, foi o que eu disse, né? Pouco trigo. Mas alguma bebida vai ter, né? Por mais que infelizmente não tenha das duas em algum momento do inverno. Ó, pronto, eu editei, né? Vou acelerar em alguns momentos. É um bom investimento, mas não é rápido, tá? Leva uns anos aí pro pomar, né? Até 4 anos pro pomar começar a realmente florescer, frutificar. Então, eu costumo fazer bastante pomar, tanto para vender quanto para comércio local, vender para fora, né? Mas daí você faça fruta seca, ainda mais se você tiver bastante pomares, você consegue vender bastante, você faz fruta seca. Aí o pessoal, os villagers vão querer ter também fruta seca, e para exportar é o ideal, né? Peixe seco, fruta seca, só coisas que não são perecíveis, que não tem aquela partezinha em cima, aquele azulzinho que fica mostrando ali em quanto tempo vai estragar aquele mantimento. Que tem muito, certamente, tem muito lugar aí que você acaba desperdiçando alimento e você nunca vê, nunca tá ali monitorando para saber que você tá perdendo muito dinheiro, né, com isso. Tanto dinheiro quanto mão de obra, né? Aí fica aí faltando, ó, essa época do ano, por enquanto tá complicado. Porque daí é falta de mão de obra, daí eu acabo comprando alguma coisa, como agora comprei, e acaba que nessa época do ano eu gasto o dinheiro que eu não tenho para manter a cidade, e vem a conta do ano anterior também, né? Que nem fim de mês, que você tá emprestando dinheiro e ainda tem que pagar a conta, né? Emprestando dinheiro para sobreviver e ainda tem conta chegando. Aí, por enquanto a gente só fez um apartamentinho ali de 3. Eu sempre faço de 3 andares, tá? É mais caro, ó, por exemplo assim, acho que é tipo 9, 10 mil de tijolo o de 2 andares, e uns 13 mil, 14 mil o de 3 andares, mas vale bem a pena. É proporcional, né? Mas vale a pena porque o espaço é pouco, porque às vezes são espaços estratégicos que também não é muito grande, próximo à fazenda, próximo a algumas indústrias ali, indústria têxtil, né, esse tipo de coisa. Aqueles homenzinhos ali que fazem os próprios tijolos também, né, que é bastante carinha, 4, 5 em cada, acho que é 5 em cada, né. Esses espaços mais centrais aí é bom ter uma apinhada de gente, e daí, claro, você faz loja. Eu sempre faço, só as esquinas, né, que a gente não consegue colocar loja, mas nos apartamentos normais, né, nos maiorzinhos, sempre coloque o store lá, que você consegue economizar daí pessoas nas vendinhas. E o slot também cabe mais produto, né, então tá valendo. Aqui eu tô cuidando bastante da parte de logística, tá?
que tem usar o R ali, né? T e o R para rotacionar bem devagarzinho. Aí dá certo. Então aqui eu coloquei Cardshed, que é quando os carinhas tem, como se os carrinhos tivessem seus donos. Tem os carinhas que tem cada um o seu e eles vão trabalhar entregando coisas. Então acelera logística de construção civil. Se você ticar lá, né, para construção civil, para tudo, né? A princípio entra como tudo. E esses Cardshed, eles vão fazer de tudo um pouco. Se você quiser colocar só para civil, né, para construções, ou só para special deliveries, por exemplo, esse tipo de coisa, daí você pode manusear lá, ticar lá, reticar e fazer do jeito que você preferir, né? Vai dar necessidade também momentânea. Ó, da destilaria tá tudo certo. Eu não sei exatamente quando, eu não lembro quando que o hop é colhido. Na época do hop, acho que é inverno, hein? Ele é colhido entre outubro e dezembro. Igual as outras coisas ali da fazenda, a maioria da fazenda, né? E agora tem até plantações de inverno, então vocês podem ir testando aí. Eu vou dar uma bela conversada com o ChatGPT, né, ainda para tentar entender quanto que tem que ser e tal, né? De cada um. Se eu consigo ter no mesmo terreninho ali, né, da fazenda, no mesmo lote, fazer tanto trigo de inverno quanto de primavera. Não sei. A capelinha, né, que eu tinha feito. E aí a gente, porque tá sem o espaço. Tá aí, a capela é única, né? A igreja tá com uma só. Essas capelinhas aqui eu tô na segunda capelinha, eu tenho 2 capelinhas, mas creio eu que eu tenho que fazer pelo menos mais uma igreja grande e mais capelinhas ao redor, né? Que dá felicidade pro povo. Aqui já temos esses 2 aqui cheios, daí eu teria que fazer um outro desse. Construction Shed. No Forestry, 2 duplas, mas olha o jeito que tá aqui, ó. Central é fogo, porque daí você precisa essa madeira para esse tanto de gente aqui para fazer lenha no inverno, para não morrer, várias coisas, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó, porque daí depois não tem problema, porque essa península aqui, ó, eu posso fazer daí a plantação de madeira, para sempre ter madeira aqui nessa parte central, por mais que eu tenha que retirar madeira em outras localidades, é bom fazer isso, tá? Ali aqui é para você marcar, para tirar, né, o xizinho, né, aquela primeira coisa ali. Aí desmarcar, ó, esse aqui é para marcar. Daí desmarca, se precisar depois, né, fazer prioridade, que esse aqui faz prioridade, tá? Então se você tiver alguma outra prioridade e tal, e é prioridade para todo mundo, não só para esse forestry. Todo mundo vai vir aqui tirar, né? Como se estivesse tirando o pai da forca. E aí, eu acho que só não tem prioridade com as construções. Então, por mais que tenha essa montoeira aqui de árvore para tirar, as construções ainda eles têm prioridade, né? Daí ali é para trancar a árvore. Ninguém vai poder tirar a árvore dali, né? Mesmo que esteja pertinho do forestry. E para desmarcar também, né? Ó, aqui eu coloquei 100 de cada. É bastante, mas é bom.
Porque mesmo que aqui eles ainda não tem muito insumo ali, né? Que eles estão meio parados. Mas logo eles vão fazer as redes, por mais que não tenha ali o barco por enquanto, eu já liguei para eles irem fazendo a rede. Eu percebi, não sei se é bobagem minha, ó, coloquei 2 hop e no meio um pomar. Bobiei. Na hora de clicar ali eu cliquei errado. E aqui já tá super longe as árvores. Então, não sei o que eu faço aqui. Eles já estão indo lá do outro lado. Não sei se vale a pena atravessar a ponte para ir lá ajudar os carinha a pegar as montoeiras de árvore lá. Não sei. Ó, é pouca coisa que eles têm aqui. E ainda que é longe para entregar, entende? Se fosse um lugar mais central ali, eles já avançavam naquelas árvores ali. Porque certamente tá assim bem corrido para quem tem as barraquinhas de madeira, porque o consumo de madeira aqui é muito alto. Até coloquei ali, ó, madeira em alguns, e alguns tem até 200, nem sabia que podia fazer isso. Tá 0 mutton, não, pork ali, né, que é a bisteca, e 200 de madeira. Então, por enquanto, não tá faltando madeira nenhuma por aqui, né? Porque tem essa aqui central, né? Que tem ali 820. Então, porque se dependesse daquela outra que tá lá na outra ponta, nossa, ia faltar. Aí tem aqui os barcos. Sempre esticar ali, por favor, tiquem. Fazer reparos preventivos. E aqui eu vou colocar a metade do ano, assim, eu vou deixar ele sem o cara que arruma o barco. Para uma vez do ano, né, ele vir arrumar o barco e sair fora. Porque é menos de um ano que estraga. Menos de um ano não. Ele dura mais de um ano o barco. Então, tranquilo, uma vez no ano arrumar ali para ele estar bem. Então que ele leve ali 1 mês para arrumar cada barco. Só em 3 meses ele já conseguiria arrumar tudo, né? Ainda mais que não é para confeccionar um barco novo, é para só arrumar o barco, né? Que é mais rápido. Ali tem pouco espaço, então, e eu tenho muito stone, porque nesse mapa tem stone infinito, então eu não ligo em fazer alguns poços de stone, não tem problema não. Ó, vamos remanejar, que é isso que eu tenho que fazer esse episódio aqui. É a gente ver se tá tudo funcionando. Passar de galinheiro em galinheiro, clica ali, né, pro ladinho, sempre indo pro ladinho e olhando rapidinho. Ó lá, esse aqui tem 2 meninas, tudo ligado, e ainda assim, quando eu vejo que tem 50 frangos, 50 e poucos frangos, claro que no turno delas elas vêm, abate o que tem que abater, trata dos animalzinhos, tudo beleza. Mas até a próxima vez que elas virem, tá ali 50 e poucos bichos. Então, porque tem muito ovo galado, né? Tá no máximo ali de ovo galado, no máximo de tudo. Então é bom, mas fiquem de olho, porque daí se vocês estão com pouco dinheiro, pouco recurso, né? Pouca comidinha lá, que é pouquinho, né, que eles usam, mas enfim, multiplica aí por uns 20 galinheiro que você pode ter. É muita galinha para sustentar, né? Então às vezes dá uma maneirada aí,
porque é melhor do que morrer, né? Então, dá uma maneirada, mantém assim o resting, né? Que é o ovo, você mantém no máximo mesmo. E a galinha, em vez de 25, coloca 20, alguma coisa assim. Daí ele dá uma diminuída nos suprimentos, né? Aqui, ó. Aqui esse lime é o único lugar que usa o lime fora as construções que são de tijolo. Porque é tipo como se fosse um cal, né? Então você extrai aqui, esse aqui é mais para você reservar, né? Estocar, e daí aqui ele queima no kiln, aqui no lime kiln ele queima, e depois no lime works ele realmente faz. Olha lá, aqui já estava no prejuízo, acabou de ser construído, né? Mas tem já que botar para quebrar aqui, porque esse berry aqui não tenho muitos e tá faltando muita bebida na cidade. Daí a taverna fecha, eles vão embora, leva meu dinheiro, né? Porque esse dinheiro que eu tenho ali na verdade tá na mão da população. Se todo mundo for embora, eu fico com 0 ali em cima, entendeu? Você tem que ver ali, a casa saiu, um taverneiro saiu, o taverneiro é rico, tem lá 200, 300 moedinhas, né? Então você tem que, ó, às vezes eu clico e ele não vai, tem que esperar um pouquinho, não sei bem porquê. Acho que é porque, creio eu, que porque lá no Cartwright não tem peças o suficiente, daí eu tenho que esperar chegar as peças, que assim que ele usa, alguém já vem trazer mais, né? Então, às vezes é de aumentar o estoque, né? Pedir um estoque maior ali, igual eu fiz ali na pesca, em tudo quanto é lugar, né? Eu coloco um estoque maior para no que for possível eles já irem deixando lá. Não coloca early, aquele segunda coluna ali, senão eles só vão trabalhar se tiver aquela quantidade, e daí não é legal, né? Mesmo que tenha o mínimo do mínimo, que não pare de trabalhar, certo? Aí eu aqui, aí depois que eu fui perceber que dá pra apertar shift e apertar ali em qualquer um, que daí quando aperta shift ele pede pra já completar os 4. Pra tudo nessa vida, né? Tudo que você colocar ali, for apertar ali, você aperta já com shift que ele vai todos. Ó, 3 não é muito e tem bastante gente ajudando, então a questão ali de Cartwright não tô tendo problema. Isso significa que eles estão extraindo e purificando o ferro tranquilamente, né? Que o Smith também tem o suficiente, tudo isso, tá? Ó, eu dou uma aceleradinha aí no fishing dock, faltando 5 pregos, o homem começa na escala de folga deles, às vezes demora pra voltar e bater o último martelo, né? Ó, como eu tenho sal, eu tô fazendo metade de peixe seco, e aí eu vendo tanto peixe seco quanto peixe normal, mas assim, que nem ali, eu tenho 2 barraquinhas daqui onde eu tô vendo, 2 barraquinhas com peixe normal e uma com peixe seco. Então eu vou vender bem mais localmente peixe fresco, né? E aí o peixe seco é mais se não tiver peixe fresco ou quando eu quero exportar, né? Mas por enquanto eu não tô exportando nenhuma comida, né? E nem o ferro também, mas logo eu quero começar a exportar ferro. Então aqui, ó, por mais que esteja, ó, aqui, ó, que eu tava falando, por mais que às vezes não tenha esse barco ali feito, tal, eles já, quando eles começam a trabalhar, eles já tem bastante rede de pesca, porque os próprios pesqueiros aí que produzem a rede, né? Então, ó, aqui
os machos, é muito macho com 1 ano. Eu vou abater uma boa parte. Já mandei vir outro slaughter aqui nos 2. Eu tenho 2 só. Eu acho que o ideal é ter mais. Ainda mais porque eu tenho 2 de porco só. Eu coloquei ele do lado do porco. Mas se eu tivesse um 3º, 4º porco, que não é o caso, eu colocaria sempre do lado do porco ali. Porque o porco a todo momento tem abatimento. E na questão ali de gado, de ovelha, não é sempre. Então fica mais tranquilo, mesmo que seja um pouco mais longe, é tranquilo. Ali eu colocar um tannery, né? E esse dairy aqui é leite não só de vaca, também de ovelha. Esses tempos atrás aí que eu percebi isso, que estava produzindo leite na casa do chip lá, né? Nos rebanhos lá de ovelha. Aí que eu fui perceber que tem de tudo, né? Ó, e ali também tem ovelha, pele de ovelha, pele de tudo. E vai bastante insumo na confecção ali da pele. E tem que ter, não, porque um só não dá conta, gente. Porque é um só pra... Quando eu vejo, tenho lá 2.000 peles dá até pra exportar, se for o caso, né? Se eu não conseguir usar. Mas por enquanto não vou exportar nada disso, não. Se for o caso, exportar já é a roupa pronta, né? A roupa de inverno pronta. Por quê? Porque o insumo ali que é escasso. A mão de obra é escassa também, mas isso eu posso mudar eu vou até lucrar, né, quando vier mais gente para minha cidade. E aos poucos aí as casas vão sendo feitas. Mas eu mandar para fora iron puro, sem ser metal parts e prego e tal, é um desperdício, penso eu, né? Tudo que não seja bem tratado, é melhor eu, por exemplo, em vez de vender o trigo, vender farinha, que daí é bem mais cara e você consegue ter uma margem bem maior por causa de um windmill, né, um carinha só que consiga fazer para exportar, já dá uma bela diferença na receita, né, do vendido cru e o vendido como farinha, por exemplo. Glassware também, tudo quanto é coisa que você possa vender já pronto, roupas e tal, né? Em vez de vender só o couro, ou só o tecido, ou o hemp flex. Claro que se você tiver muito, você não tá dando conta de usar e você sabe que não vai precisar de tudo aquilo, você vende, né? Mas de início aqui eu não vou ficar de bobeira. Os vidros e janela, eu tenho quase 1000 janelas ali já para vender, para exportar, então é bastante coisa. Dá até para tentar ver se eu tô conseguindo vender tudo os vidros, artigos de vidro, digamos, né, que tem aquelas garrafas e tal. Se eu tiver já vendendo um bom tanto, não tiver muito em estoque, eu posso diminuir o tanto de janela, ir lá na confecção, né, na fábrica, e diminuir o tanto ali de janela feita e manter o tanto de artigos de vidro, né, no geral, né, potes e garrafas, o que for. Aí eu posso exportar melhor, né? Que o Windows eu acho que não vende muito bem, não. Pela minha experiência ali, ele não vende muito, não. Eu estoco, que nem ali eu errei. Eu estoquei muito, não vende.
Aí no final das contas, o que eu faço? Pego tudo aquelas janelas que estão paradas lá no Trading Post e zero ali o tiro de venda. Ele vai ficar meio que estocado ali, de bobeira. Se eu precisar na cidade, eles vão lá e pegam do Trading Post. Aí automaticamente eles meio que liberam, né, o insumo que não está sendo vendido ali na hora. E a cidade reutiliza, né? E volta para a cidade. Então, eu acabei fazendo isso, né? Ó, não tá muito rápido, não, tá? Aqui, pelo que eu entendi ali, quando tá com o cadeadinho, ele tá por aí, em qualquer outro lugar, entendeu? Perto ou longe, ele tá sendo utilizado, digamos, né? E quando ele tá ali sem nada, sem o cadeadinho, é porque ele tá paradinho ali, né? No caso ali, todos estão usados agora. Antes estava só um ali e assim vai. Aí se todos estão, sempre que você olhar tá com cadeadinho, é porque você tá com pouco carrinho ali naquele pedaço ali do mapa, entende? Pode ter bastante lá pro centro, lá pro outro lado, mas ali tá faltando. Aí o pessoal todo dia tem que ir lá no Capim da Mangaba para pegar os carrinhos e trazer para cá para utilizar perto ali de onde não tem muito, né? Então, mesmo que você tenha, faça em outras localidades que não tenha, porque senão você tem que pensar também na logística do teu carinha, né? Não fazer ele ficar andando para cima e para baixo. Aqui eu vou colocar, eu não tinha colocado o estoque. E eu vou colocar ali 500 de cada, que é o que eles precisam mais ou menos ali, né? Para fazer um batch por vez. Então aqui vou colocar água, que eu vi que tá faltando. Quando os níveis dos poços sempre estão mais ou menos ali pela metade, ou menos da metade, quando você vê, é porque a indústria está usando a água do povo, né? Daí você vai lá e coloca mais um poço ali, pelo menos, para dar uma aliviada, né? Pode acontecer de em alguns momentos não sequer ter água. E o povo vai embora, né? Por bobeira. Então, Tannery também vai ter que fazer outro. Ó, que ali produz couro da pele da ovelha, bark, que é o cascalho, né, tudo quanto é coisa ali de madeira, né, daí o último é o cascalho. Então você tem que ligar aquilo ali, ainda mais quando estiver perto, né, do Tannery, você tem que ligar aquele bark lá no forestry, tá? Então aqui tá tudo certo. Aqui o iron, eu tô mostrando aqui a cadeia, né? Então uma coisa leva a outra. Às vezes você não tá com muita purificação ali de ferro, porque tua produção no Smith tá muito acelerada. Aí acaba que coloca um pouquinho e já some. Ó, vocês viram ali que você tem que ter o sand pitch e o clay pitch, que é de areia e de argila. Eles são mais ou menos nas mesmas localidades, tá? Onde tá as bolinhas vermelhas que você não pode colocar, né? Não tem nada ali do insumo. E aí, para extração, aí você tem que colocar em algum lugar que você consiga colocar bem pertinho mesmo, grudado, tanto a areia quanto a argila. E no meio eu coloco ali 2 bricks. Vou colocar água aqui também, que eu tava usando dos villagers. Colocar do lado
não muitas, mas assim, uns 4 ali, Charcoal Pile também, e a água, né? Senão eles vão ficar indo e vindo toda hora e acaba faltando, eles pausando sempre a produção por falta de insumo, tá? Então aqui, como aqui pertinho só tem, nessa extração só tem o limestone e aqui é o stone, então eu vou zerar o limestone aonde não tem e zerar o stone aonde não tem. Por quê? Porque senão o minerador vai lá do outro lado do mapa para manter sempre cheio, tanto de lime quanto de stone, tá? Então, mesmo que tenha um stone aqui pertinho, ele vem buscar aqui pertinho, porque o normal é ter dos dois tipos na mineração, tá? Então vocês fazem isso. E daí a questão ali do kiln, esse aqui é pra queimar. Vocês estão vendo ali aquele quentinho ali que tá queimadinho? É quando ele já tá pra ser quebrado, creio eu que são pedras, você queima pra ele virar como se fosse um pó depois de quebrar. O Limeworks que vai quebrar aquele tanto de pedra que já foi queimada. E aí sim você vai conseguir utilizar ele na construção, para um cal, né? Pro couro, né? Para daí transformar em sala de cavalo e em roupa de inverno. Então é bem importante. Onde você colocar o Stone Mine Camp pro limestone, você já tem que colocar o kiln e o Limeworks, tá? E se puder, colocar também um estoque a mais ali, né? Que enche bem. Então, colocar um estoquezinho a mais ali de... Ó, esse aqui... Já ligar para tudo. Colocar o máximo aqui, porque eu tenho poucas produções dessa, então... Onde tem, eu vou utilizar ao máximo aí o meu pessoal. Por enquanto não tem nada, mas já estão indo buscar. E aqui é onde faz as celas para equipar os cavalos, para ele ser cavalo de tração, né? Quando eu tiro lá do wagon, né, do estábulo e coloco para trabalhar de 3 em 3 lá naquelas casinhas, aí aqui precisa ter tanto o couro quanto as peças aqui do Smith para eu equipar. Se eu não tenho isso aqui, o meu cavalo nunca vai sair lá do estábulo. Por mais que eu tique ele lá, ele vai ficar lá como aguardando e não vai daí nem reproduzir, porque eu já castrei ele, digamos, já separei ele. E também não vai trabalhar, porque eu não coloquei para ele trabalhar com a sela, né? Então é daqui para o wagon, né? Eles tiram essas... Ó, começou a dinheirama correr solta. Vou meter, eu acho que eu tô com pouquíssimo imposto. Vou meter imposto aqui na galera. Que por mais que não é igual os Cities Skylines aqui, por exemplo, lá você consegue, com pouco imposto, manter a cidade. Eu já até tentei com 0 de imposto, mas 0 de imposto do zero, construir a cidade do zero, já com 0 de imposto, é bem difícil. Então eu vou tentar uma próxima vez fazer com pouco imposto, mas não zerado. E aí, de acordo que eu já tenha construído a maioria das coisas, principalmente as ruas, que é muito caro fazer de início, tal, passar água nas ruas também, ter um bom tanto aí de energia, aí sim eu vou diminuir até conseguir zerar o imposto da cidade. Fazer essa experiência e ver se rola.
0 de imposto à cidade. Vai ser uma cidade ANCAP. Vamos ver se a gente consegue, né? Aí aqui, sempre perto, eu tento fazer daí tanto logística, comércio ali, né? De tudo um pouco. Vou até colocar aqui. Eu vou... Ó, já dá pra ver o que é o que ali em cima, porque eu já não tô mandando construir tanta coisa. Né? Só quando é emergencial, assim, eu vou, aqui nem poço, esse tipo de coisa, eu coloco, adianto, né? Coloco a construção pra frente, pra não dar ruim. Acabar não estragando aí a situação. Senão, um monte de prioridade que eu poderia fazer, eu não consigo nem enxergar ali em cima para dar as prioridades que precisa, né? Ó, eu vou colocar aqui mais, ó, tenho só 4 machos e 6 fêmeas. Até poderia ser 4 machos, mas 6 fêmeas tá pouco, né? Porque 4 machos consegue emprenhar uma dúzia de fêmea. O problema é que eu tô sem dinheiro, tudo que eu tenho ali em cima tá emprestado. É emprestado, né? Mas vou colocar aqui mais fêmeas, 2 fêmeas, pra ficar 2 pra cada um. E aqui, como eu tenho mais fazendas, eu preciso de mais macho ali pra... Quando você compra ele ali, oxen, é porque você já comprou ele castrado. Então ele não vai nem pra call shed, né? Ele vai direto pras fazendas, pra casa de sal, alguma coisa assim, né? Que for conseguir colocar ele. E sempre lembrem, quando vocês forem comprar um animal, primeiro vocês percebam lá, liga o local, tenha certeza que tem alguma comidinha lá, pelo menos um pouquinho, antes do animal chegar. Senão ele bota o pé lá e morre. Até na última atualização deu uma diminuída, né? Ele não morre assim instantaneamente, mas morre bem rapidinho, né? E aqui, ó, eu tô explicando que você não pode confundir o que você tem no Trading Post com o que você tem no Trading Dock, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então aqui, se você tem, eu lembro de eu ter colocado frutas secas para vender, então vou lá, pego eu coloquei ele no Trading Dock, vocês estão vendo? Aí lá no Trading Post não tem. Aí aparece uma cidade querendo comprar e é uma cidade de via terrestre. Eu vou lá e vendo. Vai chegar lá, vai dar com os burros na água, porque eu não tô vendendo ali naquele terrestre, né, no Trading Post. Eu tô vendendo por vias marítimas. Se a cidade não tem vias marítimas, então, infelizmente, ele não vai ter acesso ao que eu tô vendendo. Então, tudo que eu quiser vender, o ideal é eu vender tanto num quanto no outro. Mas o ideal mesmo é você saber, né, quando então os carinhas começarem a chegar aí de cavalo, você dá uma olhada, porque varia, né? Até porque se fosse tudo igual, sempre igual, não teria nenhuma graça o jogo, né? Porque seria totalmente previsível. Então você tem que dar uma olhada o que aquelas cidades vendem e o que aquelas cidades estão precisando. Aí você vai se adequar à tua gameplay ali do dia, entendeu? Pô, essa cidade aqui, na outra cidade que eu fiz, mesmo que seja no mesmo mapa, mesmo tudo, a minha cidade anterior, no mapa anterior, eu conseguia vender tal e tal coisa. Agora eles não estão pedindo essa tal e tal coisa. Eles estão pedindo outras coisas. Então é ali na hora do jogo que você vai ter que se adaptar à tua demanda aí, né? Do que eles estão precisando. Então, isso que é o massa do jogo, né? Você, por mais que você conheça o mapa, por mais que você já manje, né, das coisas,
você nunca sabe qual que vai ser o random da tua cidade, o que eles vão demandar, o que eles vão oferecer, tá? E mesma coisa ali na tua cidade mesmo, né? O que você vai oferecer ali na hora para tua população. Às vezes você consegue oferecer, vai de mapa para mapa, né? Daí tem gente que gosta, fala, não, já vou num lugar que tenha stone, já vou num lugar que tenha ferro. Mas se você tá desavisado assim e entra no mapa, você vai ter que se adaptar. Não olhou bem que uma hora, por exemplo, tem mapa que não é infinito o Stone ou o Iron War também não é infinito. Então uma hora vocês vão ter que começar a comprar. E tem gente que não se adapta, não se precaver nesse tipo de coisa. Aí faltou do nada, você sempre vendia, exportava e teu carro-chefe era esse. Para você ter dinheiro na tua cidade, para você levantar a tua cidade. Aí chega do nada, acaba o Iron War. E às vezes eu já fiquei quase 10 anos de jogo não podendo construir muita coisa, não podendo fazer nada quase, porque eu tava esperando. Eu já precisava do Stone, né? Ainda bem que não era Iron. Senão ia, dar quase game over, porque eu não ia ter nada, né? Ó, aqui eu tô explicando que o tecido e a linha são feitos das mesma coisa, que é na fazenda, que é Hope, eu acho, né, que seria, e o Flex, tá? Então, se você quer ter tecido na sua cidade, você tem que ter primeiro a fazenda para colocar Hope e Flex para plantar, e daí na próxima colheita vocês vão ter tecido, tá? Então vão ter como fazer o tecido, né? Então aqui para você também ter a ajuda do cavalo, você tem que ter outros animais. Aí você tem que tratar o couro lá no Tannery, para daí sim com o Smith, o Serderly, que faz a ferradura do cavalo, esse tipo de coisa. Aí sim, tendo tudo isso, aí sim você vai conseguir ter um estábulo bacana. E aí eu coloquei muitas ferraduras e celas para na hora que eu quisesse, porque não é sempre que a gente lembra, né? Mas na hora que eu fosse lá no estábulo e quisesse liberar os animais, né? Castrar os animais para trabalho, que é a partir dos 2 anos, no caso do cavalo, aí sim eu conseguiria fazer com que eles trabalhassem. Mas vamos fazer assim, como já virou o ano, aí a gente vai cortar, né? Fazer aí o ano de 66 a 68 nesse episódio. Então até o episódio que vem.